Queridos e amados irmãos, abençoados, graça e paz, espero que ao ouvir este vídeo você possa estar gozando da mais perfeita paz. Sem muitas delongas, eu quero ler na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 27 e 28. Lógico que aqui tem todo um contexto de como deve viver os filhos de Deus. E então, Paulo, depois de relacionar aqui várias maneiras e boas maneiras nas quais devemos viver como filhos de Deus que somos. Então ele diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, no versículo 27. Esse diabo aqui não é o ser espiritual que a religião ensina, não, que o sistema religioso ensina. Isso aqui é a nossa carne. São as obras da carne, a vontade da carne. Porque a carne, ela se opõe ao espírito e procura fazer tudo o que é contrário ao espírito. Prosseguindo, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo coisas com as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. E o tema de hoje é: nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento dá direito a mais ninguém de receber o dízimo. É interessante, né, o texto que eu li, né, com o tema, né, da mensagem. O apóstolo aqui, ele diz, depois de relacionar várias coisas, que aquele que furtava não furte mais. O sistema religioso, eles tomam por base o livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir dos versículos 10 em diante, e começa dizendo: trazei dízimo à casa do tesouro para que nela haja mantimento. E depois eles dizem que se as pessoas assim fizerem, elas serão abençoadas. E aqueles que não fizerem, o devorador vai na vida de cada uma dessas pessoas. Não tem nada a ver com o que eles ensinam, com o que eles dizem. Eu tenho várias mensagens no meu playlist acerca do dízimo. E eu não quero entrar aqui nessa questão ainda assim, na sua essência, o que na verdade, o que Malaquias quis dizer. Mas estou aqui dizendo o que é que eles dizem, o que eles ensinam, o que eles fazem as pessoas acreditarem. E quando as pessoas não dão, eles chamam as pessoas de ladrão, diz que as pessoas estão roubando a Deus. Então Paulo diz aqui que aquele que furtava não furte mais. Fica aí esta palavra para essas pessoas, que na verdade, quando elas dizem que os irmãos são ladrões porque não dizimam, mas quem está furtando não são os membros, mas sim os cabeças, os líderes religiosos, quando eles impõem sobre as pessoas a lei do dízimo. Então, se tem alguém aqui que está furtando, que está roubando, são eles, porque eles estão tirando, em nome de uma tal obra de Deus, 10% das pessoas que labutam no seu trabalho e tiram dessas pessoas
todos os meses 10% dos seus rendimentos. Então, Paulo diz que antes deveriam o quê? Trabalhar. Assim como os irmãos trabalham, esses líderes religiosos, eles deveriam trabalhar e comer do suor, do rosto de cada um desses líderes, ao invés de ficar comendo do suor do rosto das pessoas. Eles dizem que não trabalham porque estão fazendo uma tal obra de Deus, mas os irmãos também, aspas, trabalham e estão fazendo essa mesma tal obra de Deus que eles dizem que fazem. E Paulo diz aqui que tenha trabalhando para que possa repartir com quem precise, com quem necessite. Querido, muitos filhos de Deus estão sofrendo por não compreender a vontade de Deus no tocante ao dízimo. A ordem do dízimo está escrito para quem? É uma pergunta que nós fazemos. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel lá no Monte Sinai. Se quiser depois conferir, leia Levítico capítulo 27, do versículo 30 ao 32 e o versículo 34. Os dízimos eram oferecidos ao Senhor em oferta alçada e era dada por herança aos levitas. Números, capítulo 18, dos versículos 21 e 24. E Malaquias, no contexto que eles omitem, do primeiro versículo do capítulo 3 até os versículos 10. Quando uma lei é criada, ela sempre visa um objetivo, ela sempre tem um propósito, ela sempre tem uma finalidade. Todas as leis são assim. E o objetivo da lei do dízimo, que nasceu no Monte Sinai, era de assegurar aos levitas, uma das tribos de Israel, a sobrevivência. Porque as demais tribos receberam por herança porção de terras, e terras boas, terras que manam leite e mel, frutíferas. Porém, a tribo de Levi foi a única tribo que nada recebeu. E ela foi separada por Deus para que pudesse cuidar da parte espiritual do povo de Deus. Então, era justo que as demais tribos levassem o dízimo, a 10ª parte de tudo quanto a terra produzisse para os levitas, a fim de que eles pudessem sobreviver. Essa tribo, por ocasião da posse da terra, como eu disse, dos israelitas, não recebeu possessões, como as outras receberam. Você sabe o que era o dízimo? O dízimo seria 10% do fruto da terra. Como já disse, que as demais tribos deveriam de colher, e por isso, e por lei, seria entregue à tribo de Levi. Essa lei do dízimo era uma lei nacional, mas em Israel. Não é e nunca foi uma lei nacional aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outra parte do mundo. Foi uma lei nacional apenas em Israel. E naquela ocasião, nenhuma outras nações em torno de Israel, elas tinham a lei do dízimo. Apenas Israel tinha essa lei. Todos os israelitas, servisse ou não a Deus, teria que dar do fruto da terra aos levitas. Todos os judeus estavam inclusos. E não era dinheiro. Mas a palavra mantimentos lá de Malaquias 3:10, eles transformam em dinheiro. Eram frutos da terra, era tudo quanto a terra produzia.
Daí pergunta, com base no que eles leem em Malaquias 3:10, você teria então hoje que entregar, caso isso fosse uma doutrina para os nossos dias, vocês teriam que entregar o dízimo a quem? Aos levitas, como diz a ordem vinda do Sinai? O teu dízimo é fruto da terra? Quando você trabalha lá na sua empresa, quando você recebe o seu dinheiro, seu patrão te paga com o que a terra produz. Você entrega o seu dízimo ao tesoureiro ou ao pastor. E quando você entrega o seu dízimo ao tesoureiro ou ao pastor, você pergunta a ele se eles são da tribo de Levi? Deveria perguntar. O que você entrega não é mantimento. O que você entrega não é fruto da terra. O que você entrega nas mãos desses homens, dinheiro, que eles tiram de você em nome de uma tal obra de Deus. Mas esse dinheiro, na maioria das vezes, não quero aqui generalizar, só servem para sustentá-los, a eles e às suas famílias. É o cúmulo do absurdo quando nós vemos líderes de grandes igrejas com mordomias, desfrutando do melhor dessa terra, enquanto muitas pessoas estão passando necessidade, não têm o que comer. E depois dessas reuniões, alguns ou muitos saem dali e não têm nem o café, às vezes nem o almoço, nem a sua janta. E tem dificuldade para pagar todos os seus compromissos, mas tem o dever, a obrigação de separar 10% do que ganha e uma vez por mês entregar nessas sinagogas. É revoltante. Muitos deles têm helicópteros, fazendas, casas de praias, moram em mansões, têm seguranças armadas para protegê-los, estudam seus filhos nas melhores escolas, eles comem nos melhores restaurantes, têm os melhores planos de saúde, e quando os seus membros, a grande maioria, passam mal, vão para hospitais públicos, porque não pode pagar um plano de saúde. Isso dói, isso corta o coração. Mas é você, meu irmão, que tem que tomar uma atitude, é você, meu irmão, que tem que tomar uma decisão e parar com isso. Investir em você mesmo, investir na sua família, investir nas pessoas que precisam, que necessitam, e muitas das vezes essas pessoas estão à sua volta. Muitos dos ensinamentos dos homens têm sido implantados por pura conveniências e interesses, ensinamentos que não têm nada a ver com o que o apóstolo Paulo ensina aos gentios. Ele nunca mandou alguém, ou quem quer que seja, pegar 10% para investir nessa tal obra de Deus. Ele nunca ensinou isso. O direito para receber dízimos são apenas dos levitas. Foi uma ordem no passado, e essa ordem foi, sem exceção, aos levitas. Somente eles poderiam receber. Era levado à casa do tesouro, entregue para esta tribo. Então, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, porque eles fundamentam em Malaquias, também usam Mateus, mas esquecem ele que quando ali toca-se acerca do dízimo, o Filho de Deus, o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, ele não podia deixar de falar acerca do dízimo, porque ele veio para cumprir a lei. E ali não é Novo Testamento, ali são livros históricos. Ali não tem nada a ver com a nova aliança. Eles estavam ali ainda debaixo da lei. Paulo sempre
focou no tocante ao dinheiro, seus ensinos aos necessitados. Aqui mesmo, onde eu li, em Efésios 4, 28, a parte final, ele diz, para que tenha o que repartir com o necessitado. Quando ele escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 6, no versículo 2, ele diz, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Quantos irmãos estão necessitados, com problemas, com dificuldade, ajudai esses irmãos a levar esses seus problemas. E fazendo isso, está cumprindo sim a lei no Cristo ressuscitado. Em Romanos, capítulo 12, versículo 13, se não vejamos o que Paulo diz, partilhai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Quer mais? Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contém... 2,4, aliás, eu li o 14. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, Paulo, no tocante ao dinheiro, ele sempre falou para que socorremos os necessitados. Então, meu irmão, administre o seu dinheiro. Não há necessidade de você entregar nas mãos desses espertalhões. Invista, como eu já disse, na sua família, nos seus filhos. Faça isso. Você quer fazer a obra de Deus? Porque tudo quanto eles ensinam e dizem dentro desses lugares não tem nada a ver com a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Socorre aqueles que estão caídos à beira do caminho, aqueles que estão debaixo das pontes, dos viadutos, caídos nas calçadas, nas ruas, por onde você passa. Socorre as viúvas, os órfãos. Socorre as pessoas que precisam. Investe nelas. Estenda suas mãos para elas. Se você fizer isso, você sim estará fazendo a verdadeira obra de Deus. O dinheiro é seu. Você é quem trabalha, é do suor do teu rosto. Quem tem que administrar o seu dinheiro é você. Nenhum homem tem autoridade de Deus para administrar o seu dinheiro. Quem são eles para impor a você ou a quem quer que seja, que quando ao receber, você tem que separar 10% e entregá-los para essa aspas tal obra de Deus. Eu, em 1993, ainda dentro do sistema religioso, porque depois dessa data, ainda fiquei há 24 anos, eu deixei de dizimar. Para muitos deles, eu estava lá em rebeldia. Tinha posição, tinha título, mas o presidente nunca mandava as pessoas me consultar acerca do dízimo, porque eu não dava, eu não era dizimista. Então eu servi de pedra de tropeço para muitos. E nunca veio sobre a minha vida esse tal devorador. O devorador que ia nas plantações, nas vinhas das pessoas que compunham as 11 tribos de Israel, eram gafanhotos. Joel fala da locusta, do migrador, do cortador, do destruidor e do devorador. Eram esses gafanhotos que iriam causar uma destruição na terra daqueles que não levassem o dízimo. Mas eles dizem que é o diabo, esse ser espiritual criado por ele, nas quais você tem medo. E você dá o dízimo porque você tem medo desse aspa tal diabo criado pela religião.
E enquanto você estiver cego, sendo guiado por cego, você estará fazendo isso, prejudicando a você, prejudicando a sua família e deixando de ajudar a quem precisa. Você é filho de Deus, você é guardado e protegido por Ele. O seu pai é dono do ouro e da prata. Ageu 2:8, toda a terra é dele, tudo pertence a ele. Ele jamais vai querer qualquer dinheiro de você ou de quem quer que seja. Ele tem tudo para te dar. A graça, ela te dá uma outra visão. A visão de você, por fé, tomar posse de todas as coisas. E dizer como Paulo disse, tudo posso nele porque me fortalece. Ele me supre de todas as minhas necessidades. É ele quem cuida de mim. Ele nada me deixa faltar. Mas não é isso que o seu pastor, que o seu líder diz para você. Quando você está em dificuldades, a primeira pergunta, você tem dado o seu dízimo? Você tem ofertado? Você tem ajudado, aspas, a obra de Deus? São essas perguntas que eles te fazem. E se você disser que não, então ele diz, cuidado, é o diabo que está arruinando a sua vida, te atrapalhando. E enquanto você não dizimar e não ofertar, essas coisas não vão melhorar. São maldições que eles impõem sobre vocês. Então fica aí esta palavra. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento obriga a você dar dízimo para esses lugares. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe. Não esqueça de dar um like. Me ajude aí. Vamos fazer com que esta palavra alcance os nossos irmãos. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.